Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem nos fala aqui é o vosso irmão Paulo. Eu tenho algo de Deus para ministrar no seu coração nessa tarde. Mas essa palavra de hoje, Deus ele vem falando comigo há algumas semanas. E Deus tem queimado muito. Eu tenho pensado demais. Eu falei, eu tenho que transbordar essa palavra. Mas antes dessa palavra ser transbordada para a vida de vocês, ela foi transbordada para a minha vida. É algo profético, é algo que veio do coração de Deus, que queimou no meu coração, ainda queima. Eu quero transbordar essa palavra para a vida de vocês que abriram mão de alguns minutos do seu tempo, do seu dia corrido, do seu dia diário, para ouvir isso que Deus tem me usado para ministrar para vocês essa tarde. E hoje eu quero falar de um homem, de um personagem bíblico que foi muito importante, né, para hoje nós estarmos aqui, né? Algumas vezes, principalmente quando nós estamos na casa de Deus, na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, existem algumas setas malignas que vêm nos acusando, falando que nós não somos dignos, que você não é merecedor deste lugar, que você não é digno de estar lá, sabe? Nós escutamos, às vezes, eu não posso dizer que não é nem mesmo vozes malignas, mas sim, né, a voz da nossa consciência. Existe uma voz, sabe, da nossa consciência que é tão forte, algo tão poderoso, que nos faz lutar contra os princípios bíblicos que Deus já falou sobre nós mesmos. Existe uma voz sobre a nossa mente, sobre o nosso intelecto, o nosso coração, sobre a nossa consciência, que consegue fazer que nós criarmos uma guerra entre nós mesmos sobre aquilo que Deus determinou, quem nós somos, quem você é, o que você nasceu para fazer, sobre aquilo que muitas das vezes você tem errado, que você tem praticado, vícios, atitudes erradas, atitudes mundanas, e essa voz faz criar uma guerra dentro do nosso interior, dentro do nosso ego, que essa guerra faz surgir essa dúvida daquilo que Deus já falou quem você é nessa terra. Quem puder abrir comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5, e eu quero falar hoje sobre Naamã. Naamã, o subtítulo do texto diz assim: Eliseu e a cura de Naamã. Preste bem atenção. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse guerreiro valente, sofria de lepra. Algumas versões falam, porém era leproso, né? Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, porém era leproso em algumas versões. Eu quero ministrar esse texto, vou continuar lendo, né? Mas alguns versículos eu vou estar parando para estar ministrando aquilo que Deus tem falado no meu coração, para deixar esses textos da forma mais clara possível. Deus aqui ele levanta um homem, como eu e você. Existem mulheres guerreiras que estão me assistindo. Existem homens valentes de guerras que estão me assistindo. E sabe que você, mulher, homem, você é um personagem muito importante para essa época, para essa trajetória, para essa história que foi levantado por Deus. Satanás ele não tem o poder, não tem autoridade de levantar ninguém para fazer uma história, porque o único que tem poder de escrever e descrever a história é Deus. Aleluia. Então aqui Deus levanta Naamã e o torna, sabe, devido às suas qualidades, às suas perfeições, Naamã se torna um general de guerra, comandante da Síria, diz o versículo 1. E através da vida de Naamã, preste atenção, através da vida de Naamã, Deus ele dá vitória ao seu povo da Síria. Quer dizer, Deus ele usa Naamã de formas estratégicas, de formas guerreiras, de formas, sabe, hábeis, sobre as suas habilidades ao qual Naamã tinha, para dar vitória ao seu povo. Vou ler novamente. Comandante do seu exército, pois por meio dele, o Senhor com letra maiúscula. Então não é rei, não é general, não é homem nenhum. A palavra de Deus diz que o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria através da vida de Naamã. Através da sua vida, grandes coisas Deus ele já realizou e vem realizando. Através de mim e de você, grandes e maravilhosas obras Deus ele tem feito e ele tem construído. Embora Naamã fosse guerreiro valente, sofria de lepra. Ou, porém, era leproso. Então, nós podemos entender aqui que, neste momento, Naamã, ele era um homem usado, ele era um homem importante, ele era um general, ele era um homem conhecido, porém ele era leproso. Então existem algumas lepras na nossa vida, existem algumas doenças na nossa vida que só aqueles que são mais íntimos conhecem. Existem algumas coisas na nossa trajetória, na nossa caminhada, que só você
às vezes nem íntimo sabe aquilo que passa dentro de você. Aqueles Deus mais íntimos podem conhecer quem você é verdadeiramente. Mas Deus, Ele sonda todos os corações. Apesar de Deus usar Naamã de formas grandiosas, Naamã era leproso. Que naquela época, uma pessoa leprosa, ela não poderia, aleluia, estar no meio das demais. Nós vimos que uma pessoa com lepra, naquela época, até nos tempos de hoje, né? Não poderiam viver em sociedade, não poderiam viver em grupos, não poderiam viver em comunidades iguais. Porque os leprosos naquele momento, naquela época da sua vida, eles tinham que se afastar, eles tinham que ir para o leprosário, eles tinham que se afastar dos demais, porque era uma doença que poderia, contagiosa, uma doença que pega. O primeiro ponto que eu quero deixar cravado no seu coração, e neste momento vai quebrar várias barreiras, que a sua consciência, que essa voz maligna que tem te influenciado, vai cair por terra, sabe por quê? Porque mesmo Naamã sendo leproso, mesmo Naamã não sendo digno de estar no meio da sociedade, mesmo Naamã não sendo digno de, apesar das suas experiências de guerra, apesar do seu cargo como comandante, Naamã não poderia governar um exército. Naamã não poderia estar na frente de pessoas. Naamã não poderia, aleluia, estar no meio de uma sociedade, principalmente ser um grande general de guerra. E como que uma pessoa que não poderia estar num determinado lugar, além dele estar, essa pessoa ainda é usada por Deus? O que podemos entender com isso? Que as suas culpas, os seus pecados, aquilo que tem te influenciado, aquilo que tem deixado um peso na sua consciência, não vai influenciar no querer de Deus através de você e das demais pessoas. Aleluia. A sua culpa, os seus atos pecaminosos, as suas atitudes, a lepra que existe em mim e em você, não pode parar o propósito de Deus na minha vida e nas demais. Aleluia. Eu quero que vocês entendam isso que eu estou ministrando nesse momento. A lepra que está em você, a lepra que vem te acusando no momento da adoração, a lepra que vem te acusando no momento da busca, no momento em que você se está na presença de Deus, aleluia. Essa mesma lepra aí que você está pensando, que você está refletindo, aleluia, não pode paralisar aquilo que Deus escreveu para a sua vida, aleluia. Naamã era leproso, mas ele era um personagem muito importante que continua aqui, apesar da sua doença, ele era muito usado por Deus. Apesar da sua enfermidade, ele vencia guerras. Apesar do seu pecado, grandes guerras você vai vencer. Apesar do seu medo, da sua dúvida, daquilo que vem tentado te paralisar, grandes guerras você vai vencer. Apesar das coisas que vem falando que você não é digno, te paralisando dia após dia, grandes guerras você há de vencer. Vamos continuar. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, versículo 2. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã, versículo 3. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Aqui nesse momento eu quero abrir um segundo tópico dessa ministração, neste momento. Deus, ele já colocou pessoas estratégias em seu caminho, sabe? Para deixar aquilo que você nasceu para fazer com mais eficiência. Quero que vocês entendam. Existem pessoas estratégias na sua caminhada, nas suas empresas, sabe, né, no local onde você trabalha. Existem pessoas estratégias dentro da sua casa, dentro dos seus familiares, dentro dos seus parentes, que foram colocadas à mão de Deus. Quando eu vejo essa palavra, esse versículo 2 e versículo 3, eu entendo que essa menina era uma escrava, que ela foi comprada pela família de Naamã para trabalhar dentro da casa dela. E como escrava, ela poderia ter ido para qualquer outra família. Essa menina, ela poderia ter ido para qualquer outro local, qualquer outro ambiente. Mas Deus a posicionou para que ela entrasse, sabe, dentro da casa de Naamã. Para que Naamã, como um guerreiro, sabe, naquela época, como general de guerra, imagino eu que ele andava sempre com a armadura. A sua armadura, aquilo que a sua capa, a sua armadura de guerra, poderia ocultar a lepra que havia dentro dele, para que as pessoas não vissem e até mesmo não sentissem o cheiro do seu fedor, da podridão da sua carne. Não se torne, não seja como Naamã, usando a armadura 24 horas. Porque através da exposição vem a cura. Meu Deus, anotem essa em nome de Jesus. Através da exposição da sua doença, através da exposição, sabe, da sua enfermidade,
a cura de Deus é derramada sobre você. Através da exposição do seu déficit, através da exposição daquilo que você tem dificuldade para fazer e executar, a cura de Deus é manifestada. E foi necessário que essa menina adentrasse, no meio de Naamã, dos familiares, da casa, para que ela fosse mais íntima. E então creio eu que ela deve ter sentido algum cheiro, ou ter escutado algum papo ou outro, ou até mesmo visse que o seu Senhor era uma pessoa enferma, que o seu Senhor não era o que as pessoas de fora vê, o general de guerra, o homem que é usado por Deus, o homem que faz o que acontece. Essa menina agora ela está dentro da casa de Naamã. Essa menina agora serve a esposa de Naamã. Essa menina agora que era de uma hora escrava, agora ela está dentro, presenciando conversas. Ela está dentro de pontos estratégicos. E através dela, Deus ele usa essa menina para que a exposição, para que a doença de Naamã seja exposta, para que assim a cura dele venha a ser manifestada. Existirá momentos em sua vida que a exposição é necessária. Existem momentos na sua vida que você vai ter que tirar a armadura que você tem colocado, para que sim, verdadeiramente as pessoas venham conhecer. Mas não são todas. Preste atenção no que eu estou ministrando. Deus ele colocará, ou já colocou pessoas estratégias para que você venha se abrir. Pessoas estratégias para que você venha tirar a armadura que está sobre você, para que a cura de Deus venha ser ministrada. Eu vou terminar essa ministração por aqui e eu quero deixar 2 pontos cravados no seu coração. O primeiro ponto: a sua lepra não paralisa o propósito que Deus tem para a sua vida. Os seus pecados não têm o poder, momento e situação alguma para te acusar de alguma coisa, porque a palavra de Deus diz que Jesus ele desceu nessa terra para levar o meu, o seu e o nosso pecado. E não há acusação alguma, não há acusação nenhuma dos seus atos, das suas atitudes que venham te paralisar, que possam parar o propósito que Deus tem para a sua vida. Preste bem atenção no que eu estou ministrando, aleluias. Aquilo que tem te acusado, que tem te paralisado, não tem o poder em momento nenhum de paralisar o poder, o chamado, aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. A sua dor, o seu pecado não pode te parar, aleluias. E o segundo ponto é que Deus ele colocará, já colocou pessoas certas no seu caminho, na sua caminhada, na sua trajetória, para que através dela venha uma exposição, para que através dela você venha tirar a armadura, para que você venha se derramar, se mostrar, e assim, através dessas pessoas, a cura que você precisa será derramada sobre a sua vida. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus e tenha uma excelente tarde, uma excelente manhã, um excelente momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fique com essa palavra em nome de Jesus.